A gente vai começar com o nosso bate-papo aqui, gente. Nosso primeiro bate-papo, nosso primeiro workshop tem um tema de fotografia, um olhar sobre a moda. Breno, me responda assim, quais os principais aspectos assim para que se faça uma fotografia de moda? O que é característico uma fotografia de moda? Como é que eu sei diferenciar o que é uma fotografia publicitária, uma fotografia de arte e uma fotografia de moda? O que é? Quais são Isso. essas características? Dentro de todos os formatos fotográficos, existe o jornalístico, existe o publicitário, ele se divide em várias partes, na verdade. Que são fotografia de produto, fotografia de moda, institucional. Então, existem várias diretrizes sobre a fotografia publicitária. O destaque da de moda, porque a de moda se trata de uma fotografia viva. Ela é uma fotografia que passa uma realidade, que ela realmente cria uma história que pode ser vivida. Cada fotógrafo tem uma característica, cada produtor tem sua característica, maquiador. Então, você consegue identificar um profissional como um pintor através do seu estilo de pintar. Então, você consegue identificar um profissional de moda através do seu estilo de criação. A fotografia de moda ela é um formato criativo que tem que buscar os formatos de acordo com tendências, de acordo com a época. Você consegue criar histórias, vender um estilo, vender ideias, vender... Então, é um formato que se trabalha dentro da fotografia de moda, que você consegue criar uma realidade, porque, por exemplo, muitos modelos não vivem aquela realidade onde estão sendo fotografados. E a gente consegue vender isso. No caso do River Shop, como trabalhamos... Como se trata de um editorial onde envolve muitas marcas, como eu estava falando, nós teríamos que fazer uma abordagem em que todas as marcas pudessem aparecer, né? E todas elas se equilibrassem entre si. Breno, você tem referências como fotógrafo? Você tem alguma musa inspiradora ou musos inspiradores? Referência dentro da fotografia de moda, Isso. atualmente, assim, você tem? O Brasil hoje ele não tem do que reclamar em relação a modelos, em relação a produtores, em relação a fotógrafos. Não deixa a desejar em local nenhum do Brasil e nenhum do mundo. Hoje em dia, nós nos encontramos numa situação em que as melhores top models são do Brasil. Os melhores maquiadores são brasileiros. E os fotógrafos não deixam a desejar. Breno, a gente tem a participação aqui de Carol, que é a nossa blogueira. Ela quer te fazer um questionamento aqui. Breno, eu conheço muita gente que se interessa por fotografia, mas não sabe exatamente por onde começar. Claro que você, de repente, começa comprando uma câmera legal, né, uma câmera profissional, mas quais são os próximos passos? Isso. Veja só. Para o profissional de moda, você fala, né? Para um que não se interessa em trabalhar com formato de moda, fotografia de moda. De moda, isso. O fotógrafo de moda, ele não deve entender só de luz, ele não deve entender só de câmera. Isso aí eu trato como sendo 50% do processo. A outra parte do processo é você saber se envolver com a moda. Você tem que saber, às vezes você não se veste da forma correta, mas você entende como é que funciona, entendeu? Eu não preciso saber exatamente como é o corte, como é o design, eu não preciso saber exatamente qual é o tipo de tecido, mas eu tenho que ter noção. Então, o conselho que eu dou é buscar uma referência, ou duas no máximo, onde você possa projetar o seu pensamento para aquele tipo de trabalho. Mas não fazer igual a não referência, fazer igual, né? Acho que mergulhar como é que você pode imaginar aquela fotografia, como foi que ele pensou. Então, para o fotógrafo de moda, é necessário que ele estude moda, que ele entenda o básico de moda, os conceitos, se ele puder entender de tecido, de textura, porque isso ajuda muito. Por exemplo, no meu caso, eu venho de família que já mexe com isso, que já tem confecção, então para mim facilitou muito. Muitas vezes tem um estilo de roupa, um cetim, vai fotografar, apareceu lá na peça um cetim. Então, eu tenho que ver, dentro do meu conhecimento de fotografia, o tipo de luz que eu vou usar, porque eu sei que o cetim vai emitir muito brilho. E eu posso não ter um resultado bacana sobre a luz sobre aquela peça. Então eu tenho que pensar na luz e tenho que pensar na história da fotografia e tenho que pensar também na peça que vai ser fotografada. Então, para quem está começando, referências de moda, existem muitas revistas, a Elle, a Vogue, existem revistas
pernambucanos locais, muitos blogs, como da minha amiga Carol, que passam dicas de moda, que isso é interessantíssimo. Por exemplo, a próxima tendência, eu já tenho que estar, eu não posso estar totalmente ligado, mas eu já tenho que estar me antenando. O que é que vai rolar no inverno? O verão eu já sei o que está acontecendo, porque também eu já fiz um estudo prévio. Então eu pude me prevenir para quando acontecesse como um tipo de trabalho desse, eu já saber como eu me comportar. Você falou um pouco aí da fotografia conceitual e da fotografia comercial. Eu queria que você explicasse um pouco a grande diferença entre esses dois estilos fotográficos, isso. Vê só, nós temos duas construções, onde uma vende diretamente, realmente mostra o que é o produto, qual é a realidade do produto, e outra cria uma história onde você consegue se envolver mais. Você consegue... É como um cinema. Você tem o teatro, você tem a novela e você tem um cinema. Se você perceber, um filme, ele tem uma abordagem que você se envolve mais. Por quê? Porque é uma realidade muito mais conceitual. Por exemplo, no caso da fotografia, nós temos algumas marcas que trabalham numa linha mais comercial. Não que ela seja inferior, é porque é o formato dela, é o tipo, é o público. Por exemplo, como eu estava falando aqui, nossa amiga da Hering, a Hering trabalha dentro de um formato comercial, onde eu consigo atingir a massa. A Hering consegue atingir a massa dentro de um formato clássico, não é? Eu estou dando um exemplo como a Hering. Dentro de um formato clássico, mas um formato que tem um estilo que você reconhece. Conceito, né? Eu tem acho um conceito, que a você Hering consegue tem. vender uma história. Você vende uma história, mas mais clara. Você vende uma história mais clara. Você chega e diz, eu estou vendendo isso. Entendeu? Já no modo conceitual, o modo conceitual muitas vezes não mostra nem a peça. Você vê lá o rosto da modelo. Sim, cadê a peça? Porque eu quero ver a peça. Então, pessoas que têm essa análise é porque elas são habituadas dentro de um formato comercial. O formato conceitual, ele vende a história, ele vende o estilo. Ele vende o que você está comprando ali, não é só o produto. Está me entendendo? Você está comprando o que aquele produto lhe envolve, o que, é que ele lhe traz. Eu acho que essa foto conceitual, ela instiga mais isso, você ir à loja, ir procurar o produto, né? Não é você nem que você veja, mas é um envolvimento. É um envolvimento instiga. que gera. Você muitas vezes não precisa nem mostrar o preço. Você não mostra o preço. Muitas vezes você tem uma posição lá que a modelo mal mostra a peça. Mas ali ele está vendendo a história. Ele não está vendendo uma peça. O que é que você tem mais prazer em fazer, o comercial ou o conceitual? Não, acho que cada formato, ele gera prazer. Cada formato gera o prazer. Eu gosto muito do formato comercial, porque é um formato funcional. Eu então, não falo só do fotógrafo. Você tocou numa coisa muito importante. Hoje a gente tem aqui na nossa plateia publicitários, a gente tem poeta, a gente tem cineastas, e que são fotógrafos que estão aqui. A gente tem Carlos Laerte, tem Chico Egídio, que são dois caras que são fotógrafos que estão aqui. E que são super instigadores, que trabalham esse conceito. Assim, eles trabalham. Laerte tem uma coleção de calendários já há 10 anos, que cada ano ele pega um tema e trabalha esse tema nos 12 meses do ano. Então, assim, eu estou até curioso para saber o que é que isso tem a ver com moda, como é que eles veem qual o olhar de Laerte e de Chico Egídio para essa fotografia de moda. Até que ponto o conceitual pode ser alimento para alimentar, desculpa a redundância, pode ser alimento para realizar o comercial. Chico, me responda primeiro aí. Cássio, eu estava até ouvindo o Breno falar, e achei interessante o que ele falou, que às vezes a moda nem apresenta exatamente o produto, uma fotografia de moda, né? E aí, de vez em quando eu fico instigado, quando eu vejo alguns outdoors, que de fato mostra mais o comportamento do que de fato a própria roupa. O que é que tu acha disso mesmo? Às vezes você diz, poxa, é como se estivesse vendendo uma marca, você olha... Como é que eu vou querer uma roupa que eu não estou vendo exatamente, né? Você vê um comportamento mais. Ali, na verdade, eu acredito assim, existem duas formas. O estilo, ali ele está vendendo um estilo, ele está vendendo uma história. Por exemplo, como é que eu posso vender para um público que eu sei que gosta de peças mais instigantes, por exemplo. Eu posso trabalhar com um público punk, eu tenho que atingir o público punk. Se eu trabalhar num formato e realmente mostrar o que o punk eu posso mostrar na roupa dele, no cabelo, ou eu posso mostrar simplesmente em um formato, em uma característica que identifique aquele público.
É isso que acontece na fotografia conceitual. Eu gostaria de saber, você falou sobre a criança, né? Que você nunca vai saber como é que vai estar o humor dela. Essa questão da postura, da imagem do modelo, de como ele se projeta para a foto, você também interfere ou existe já uma produção por trás de tudo isso? Assim, eu busco o direcionamento máximo em relação ao modelo e tanto feminino, masculino, adulto ou infantil, direção minha. Até porque a ideia de todo mundo já está na minha cabeça. Porque eu já sei o que todos precisam como imagem. Eu só tenho que capturar aquela imagem. Minha obrigação é essa. A questão do direcionamento ela é interessante. Tem que haver um envolvimento entre modelo e fotógrafo. Tem que haver segurança desde o começo. Se qualquer barreira que houver, vai comprometer o trabalho. É de certeza, vai comprometer o trabalho. Todo mundo é lindo quando chega lá, né? Todo mundo é lindo. Chamar de muito meu amor, minha linda, é isso, perfeito, tá lindo. Mostrar a foto para que a pessoa veja a postura, veja que está à vontade. Eu não posso corrigir de forma grosseira. Se eu ver que o ensaio ele está ficando chato, que a criança não está gostando, tem que ter algum elemento que ela possa interagir ou na hora de fotografar ou antes. A gente vai concluir aqui esse primeiro instante, esse primeiro workshop. Eu queria, de antemão, Breno, agradecer sua presença e dizer para você, tão novinho, gente, ele só tem 22 anos de idade, já tem essa carga nas costas. Dizer para você que a gente está feliz por você estar aqui no evento e continuar com essa cabeça boa, porque você é novo, mas já tem, a gente conversou antes e ele já está pensando lá na frente, isso é bacana, saber que você, tão jovem, já está pensando adiante e fazendo um trabalho bom. O resultado da campanha ficou magnífico, muito bom. Você está de parabéns. Muito obrigado por todos que perguntaram. Se alguém ficou com alguma dúvida, eu estou por aqui, o que eu puder esclarecer. Se alguém quiser trocar alguma ideia, quiser me corrigir de alguma coisa que eu disse errada, eu estou aqui para aprender, para trocar ideias. Eu trabalho no mercado de moda faz pouco tempo, mas eu já pude ter uma relação com todos os profissionais e pude perceber um mercado que está se projetando, como eu disse, de uma forma muito ampla, o mercado pernambucano está criando uma base boa, porque quando vir um vento forte, ele tem a base, ele não está sendo construído de qualquer forma. E para mim, mais uma vez, como eu disse, foi um prazer estar aqui, conversar com todos vocês, participar realmente do projeto, do começo ao fim. Breno, eu queria parabenizar também pelo seu trabalho, que as fotos ficaram maravilhosas. Você tem Flickr, portfólio, site? Eu tenho um site que está em construção. Daqui a 15 dias ele está pronto. Tem um Flickr, que é flickr.com/Breno Augusto. Obrigado, viu, Breno? Obrigada. Muito obrigado.